em nome da Câmara Brasil-Israel Rio de Janeiro, eu quero dar as boas-vindas a quem está assistindo, a quem ainda vai assistir, e a nossa convidada de hoje, que é a Andréia Maia, e ao meu parceiro de sempre, Mauro, que, aliás, foi substituído na última, né, Mauro? Você teve um problema aéreo. Exatamente. Infelizmente, não pude comparecer, mas eu fui muito bem representado pelo André, né? Você viu, né? O André, poxa, eu até cheguei a pensar, bom, então já tem um substituto, um stand-by aqui, como é que é o Isso é perfeito. Mas, André, a gente tem o costume de pedir ao próprio entrevistado ou entrevistada para se apresentar. Então, você, por favor, com a palavra, faça uma breve apresentação. Primeiro, eu agradecer você, Henriette, por ter feito a ponte para eu estar aqui hoje, a oportunidade de estar com o Mauro também, como eu estava falando, sou fã e acompanhava de longe o trabalho dele, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou Andréia, sou carioca, sou advogada de formação, sou mãe de um menino maravilhoso chamado Eric, e fiz direito acreditando muito no acesso à justiça, na pacificação social. Só que, assim, na prática, depois de um tempo, eu comecei a rever o conceito dessa forma tradicional de resolução dos conflitos, né? Acabei que, assim que me formei, trabalhei 10 anos no mercado financeiro, num ambiente que era muito competitivo. Mas depois, acho até que meu filho nasceu, eu comecei a rever assim, meu lugar no mundo, propósito, o que eu poderia deixar de melhor por aqui. E aí, nessa época, eu conheci a mediação de conflitos, né, que ainda não era tão falada aqui no Brasil, isso foi em 2010. Eu estava buscando formas de ajudar mais os meus clientes a solucionar suas questões. Era um momento que eu via muito as emoções, né, impedindo também das pessoas, às vezes, chegarem a uma melhor solução para os seus conflitos. Eu, tradicionalmente, trabalhava como advogada societária, contratos, muita empresa familiar, muitas questões envolvendo sócios familiares. E eu fiquei pensando, né, como que eu poderia ajudar essas pessoas, então, a trabalharem melhor as suas divergências. Aí conheci a mediação e ali mudou minha vida, porque além de ser uma excelente ferramenta para auxiliar meus clientes, também foi algo que agregou muito assim no meu dia a dia, porque a mediação traz você para um olhar de se comunicar melhor, de gerir melhor a inteligência emocional, de autoconhecimento. E aí acabei saindo do mercado financeiro, saindo de trabalhar como advogada corporativa para montar o meu negócio, para trabalhar só com essa forma de resolução de conflitos que é consensual, né? Auxiliar as partes mesmo a chegarem a uma solução para as divergências aí que a gente vive o tempo todo na nossa vida, né? Então, eu criei a Mediar 360 em 2010, que foi o mesmo ano que saiu a primeira lei aqui no Brasil, o primeiro regulamento, né, falando de mediação, que é uma portaria, né, do CNJ, uma resolução do CNJ, perdão, resolução 125. E de lá para cá começou a se falar mais de mediação aqui no Brasil, né? Em outros países já é uma realidade. E aí agora estou inovando também com a plataforma Mediar 360, que é uma solução para auxiliar a escalar essa utilização da mediação, né? Então eu vinha trabalhando com mediações mais complexas, questões envolvendo sócios, depois também a parte aí de construção, que é um ambiente que tem muita disputa também. E aí nós começamos a ligar o nosso radar aqui, né? Nós trabalhamos aqui na Mediar 360 para inserir mais tecnologia nisso tudo. Daí que, né, eu cheguei na Henriette também, que é super inovadora, e a gente começou a pensar em várias coisas juntas com relação a escalar a utilização da mediação, a proposta da mediação para as empresas. Então, isso é um pouquinho do que é a Andréia. Que bacana. André, é interessante analisar a tua fala, porque você saiu de um ambiente relativamente frio, né, como é a advocacia, baseada em leis, ou também do ponto de vista financeiro, né, no mercado financeiro, que é baseado em números, e foi para um lado que é humano, né, que é interessante. Né? A mediação ela é uma troca entre pessoas. Né? Então, é muito interessante. Como é que foi essa tua transformação? Você falou que tem enormes ganhos, né, aí, né, do ponto de vista pessoal e, eu imagino, até profissional. Né?
Então, e a mediação, quando a gente fala conflitos de forma geral, a gente tem todos os ambientes, né? Não só no ambiente corporativo, mas no ambiente também familiar, no ambiente social, né? Como é que tudo isso, de uma forma mais intensa, né, teve impacto no seu dia a dia? Foi assim, uma transformação muito grande do que era a Andréa há 12 anos atrás e que é a Andréa hoje, né? Como eu falei, assim, eu entrei para a faculdade com muitos sonhos, né? A vida real, às vezes, não é exatamente aquilo que a gente espera quando a gente é jovem, e aí a gente vai se envolvendo, né? Enfim, em trabalhar, e, enfim, na época eu tinha realmente muita admiração pelo mercado financeiro, ainda tenho, mas chegou ali um momento que eu pensei, poxa, podia ser diferente, né? A forma de resolver essas questões mais rápido, menos desgastante emocionalmente, que acabava que eu via quanto, né, é desgastante para as pessoas, quanto acaba sendo mais custoso, demorado. E aí foi uma transformação ali, passo a passo, né, realmente para um ambiente que é bem diferente, que é você realmente muito humanizado, é muito construção conjunta, esse olhar multidisciplinar, porque você trabalha, né, quando você fala em mediação, a parte jurídica, quando, né, você está vivenciando ali algum conflito que pode estar até já judicializado ou ainda não, né, mas envolve a parte de um olhar para as leis, um olhar para a parte econômica, né? Economicamente, o que faz sentido, né? Às vezes a gente vê, né, no nosso judiciário aí, as pessoas disputando um negócio, sei lá, um chip de telefone de R$ 300, só para começar o processo são R$ 2.000, né? Então, assim, não fecha a conta, né? E a questão emocional, né? Porque o conflito ele envolve o sentimento das pessoas, e muitas vezes as pessoas acabam entrando com um processo por questões mal resolvidas das relações delas, né? Então, eu trabalho muito com empresa familiar, como eu falei, né? Então, você traz também a questão de família. A mediação ela até começou a crescer nesse ambiente da família, comunitário, para depois vir para o empresarial. E o empresarial, então, familiar, aí que você vê muito a necessidade de trabalhar essas relações, porque às vezes você vê, na minha experiência, 8, 9, 10 processos envolvendo a mesma família, a mesma empresa, e a questão não vai ser resolvida no judiciário, né? Por melhor que seja o juiz, as leis que tenha, porque cada um vai enviesando com o outro, polarizando e tem capacidade de ter muitos recursos, né? A lei tem muitas interpretações, você tem muitas possibilidades ali de processo, e aí com essa gama enorme de processo, acaba demorando, as pessoas passam, né? Eu conheço pessoas que vivem para cuidar de um processo que elas têm na vida, né? Então, assim, não permite que você dê uma virada de página, que vai construir um outro negócio, ou outra família. Então, eu comecei a me sentir mais realizada dentro dessas situações, no sentido que eu entrava, né, dentro dessa dinâmica do conflito das empresas ou das pessoas, né, que no final são pessoas que tem ali, e ajudo elas a mudarem essa dinâmica, né? No final elas saírem mais satisfeitas com a solução. E aquela ideia de que você talvez não vai vir com um mundo perfeito, o que você idealizava, até porque cada um vai idealizar uma coisa diferente, né? Cada um tem uma história de vida, mas o melhor possível naquele momento para aquelas pessoas. E de forma que elas possam, né, o que eu mais ouço falar é virar a página, né, seguir com a vida para outras coisas. Né? Até o Abílio Diniz, né, que tem a autobiografia dele, ele fala de uma mediação que ele passou, que foi que, né, ele passou anos lá discutindo a questão dele lá com o Cassino, enfim. E no final ele falou, eu quero virar a página e seguir com a minha vida e ser feliz. Era mais ou menos o resumo no final de muitas discussões. Então, ele conseguiu lá depois em um papel, né, 7 itens lá, segundo diz a lenda, né, porque foi confidencial, mas ele fala um pouco na autobiografia dele, o mediador que participou dessa mediação também tem um TED Talk que ele fala um pouco sobre isso, foi um mediador americano na época. Mas ele foi indo na raiz ali, né? Porque a gente fica olhando o superficial do conflito. Então, eu fui fazendo essa transformação na minha vida e eu
trabalho mais feliz hoje, né? Eu posso dizer que assim, você tem um propósito, né? Você pega aquelas pessoas no meio daquele turbilhão e realmente você vê o acesso à justiça, né? Elas construindo uma solução para elas que não é, né, até sem crítica ao judiciário, o juiz ele não está ali dentro daquela história para poder levar a melhor solução para aquelas pessoas, né? Ele vai trabalhar com a lei fria, como você falou, e às vezes é necessário, muitas vezes é necessário. Mas se ele não vai conseguir estar dentro da dinâmica para pensar em soluções criativas, alternativas, enfim, que atendam aquelas pessoas. Então, foi essa trajetória assim, realmente para o lado mais humano. E, como eu falei, acabou tornando a minha vida mais leve, né? Porque a gente passa a ser mais empático, né? A mediação ela trabalha muito com empatia, com escuta, que é um desafio. Para mim era, né? O advogado ele está sempre amarrado no que ele acha que é certo, né? São qualidades, né, ou desafios, né, que você mencionou agora, o autoconhecimento, o poder de negociação, a capacidade de comunicação, são alguns dos desafios elencados pelo Fórum Mundial, né, como características do profissional do futuro. Então, você conseguiu incorporar internamente, né, não só o propósito, mas uma série de qualidades que, de repente, você não estava enxergando, né, há 12 anos atrás. Né? Então, isso é muito bacana, André. Porque o advogado, o papel dele é polarizar um pouco, o que a gente estuda na faculdade é você tomar o lado de um, né? Tradicionalmente, mas agora vem mudando, né? A mediação entrou como uma matéria dentro da faculdade de Direito, veio a lei, e com isso tudo a gente vai mudando, né? A própria sociedade, né? Vai percebendo as necessidades que a gente, né, tem aí para poder viver melhor, se relacionar melhor, né? Sem dúvida, é muito gratificante, né? Eu posso imaginar. É muito gratificante você poder resolver, às vezes, conflitos familiares de anos e anos, e que numa mediação se resolve de uma maneira muito mais equânime, equilibrada e satisfatória para todo mundo, do que um juiz bater o martelo e dizer é isso, esse aqui tem razão, esse outro não tem, não é por aí, né? Então, eu imagino quão gratificante é esse posicionamento. E fico feliz da mediação estar se disseminando, embora, como você falou, com atraso aqui no Brasil, né? Mas está se disseminando de uma forma até mais acelerada. Eu nem sabia que já está constando do currículo, da base curricular de Direito. Né? Eu fiz Direito, mas na minha época não tinha. Né? Bom, eu também não. Mas eu vejo meus alunos hoje, eu falo, poxa, vocês têm sorte que vocês já estão entrando, né, num mundo diferente. Podendo ter uma alternativa, né, assim, de escolher os caminhos, né? Mas então eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que em 2018 você foi a Tel Aviv, você visitou a Tel Aviv University, né? E você visitou diversos centros lá em Israel. Israel, eu acho que tem já um know-how, uma cultura voltada para a mediação muito mais avançada do que a nossa, né? Então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência lá, o que você viu por lá e o que você pôde trazer de lá para cá. Eu sempre gostei muito de estudar, então, assim, além da parte prática, de estar ali, né, vivenciando e dentro da dinâmica, fazendo as mediações, estando com as pessoas, né, treinando, utilizando para mim pessoalmente, eu sempre gostei de estudar muito, né? Eu adoro ler, escrever, se procurar lá, eu dou aula em vários lugares. E aí, assim, eu sou muito curiosa, né? Busquei viajar, visitar vários lugares para ver como é que funcionava a mediação nos Estados Unidos, na Inglaterra. E sempre o pessoal falava muito de Israel como uma potência muito à frente, né? De uma forma já... Na verdade, a gente fala da mediação como uma coisa nova, isso é uma coisa que eu tenho até às vezes falado, a gente botou uma roupagem nova hoje, né? Mas é algo muito antigo, né? Que os rabinos praticam, os rabinos são, por essência, assim, mediadores, né? E Israel tem todo esse olhar de inovação, olhar para frente, de resolução de problema complexo, que é um dos pontos aí que a gente acaba tendo que estudar muito na mediação. E aí, então, em 2018, eu tive a oportunidade, né, conversando com professores, que a gente tem uma rede aí de professores pelo mundo, de ir lá visitar a Tel Aviv University, e ver o trabalho, o estudo que eles estavam fazendo lá, né, os projetos.
por ser um país também que está muito acostumado a negociar, né? Daí que os principais negociadores, também professores de Harvard, que a gente pode dizer que é a faculdade considerada também a top, os professores a maioria é de origem, são judeus, né? Então, o Minuchin, que é o diretor do projeto de negociação de Harvard. Então, eu falei, poxa, eu quero ir lá em loco, ver como é que é esse negócio. Né? Então, eu tive a oportunidade, né? Foi super emocionante de estar lá, visitar a Tel Aviv University, e aí aproveitei também para conhecer algumas startups que lidam com a parte da mediação também online, de inteligência artificial, que agora também que a gente está começando a falar aqui de inteligência artificial como base para tomada de decisão, porque aí você consegue administrar melhor os dados, colher mais informações. Então, quando eu fui lá também, uma das principais empresas aí na parte jurídica de inteligência artificial é uma startup israelense, né? Então, foi uma experiência assim, incrível, né? De ver como que inova, como que é a cabeça, como é que são as negociações lá. Ai, desculpa. Então, foi essa experiência. Agora, é um país que está muito à frente no estudo da negociação, na tratativa da negociação, né? E o principal mediador internacional também, que é o William Ury, né? Que foi esse que veio aqui fazer o caso da Abílio Diniz, também é judeu. Então, assim, eu acho que já está meio no sangue, já vem, né, de criança ali essa coisa essa habilidade. Cultural, né? É um pouco cultural, né? Histórico e cultural ao mesmo tempo. É um pouco até do que estava falando hoje de manhã na palestra lá que eu tive, né, com o Henriette da Cambice, né, que teve Nós tivemos no Startup Nation, né? E ele falou um pouco né, que já aprende lá a criança, né, das habilidades que a mãe... É a Ida Chemame. Alguém perguntou o que é mais importante, por que Israel é tão importante? É porque lá todo mundo tem Ida Chemame. Então, esse é o diferencial. André, você, na Mediar, você implementou o chatbot, a inteligência artificial, né? Foi depois que você voltou de Tel Aviv, provavelmente. Né? Você olhou o que estava acontecendo e voltou. Duas perguntas dentro disso que eu ia te fazer. A primeira como é que funciona a inteligência artificial, claro, o chatbot associado à inteligência artificial, na negociação de uma máquina, né, de um programa com um ser humano do outro lado, né? Como é que você vê? Porque vender pelo chatbot, ou interagir, ou tirar dúvidas é uma coisa. Agora, negociar através do chatbot, envolvendo a inteligência artificial, é uma outra. Então, a primeira pergunta é em relação à tecnologia, né? Como é que isso funciona. E a segunda através do chatbot da linguagem e o que é colocado e postado no chatbot, você tem acesso a toda a conversa. E essa conversa ela é legalmente aceita também, né, para efeitos legais. Né? Ela funciona, já tem essa perspectiva, né, de poder utilizar isso perante a justiça. Como é que funciona esses dois lados? Vou até trazer um passinho atrás, porque eu não sei o quanto todo mundo aqui sabe como é que funciona a mediação. Né? A gente, quando tem um conflito, uma divergência entre duas pessoas, enfim, aquelas pessoas podem romper a relação se elas não fazem mais questão de se falar, enfim, se aquele conflito pode esgarçar aquela relação, mas aquelas pessoas elas podem ter algumas metas, objetivos em comum ainda. Então, tem uma divergência, mas ainda tem algo que elas têm um interesse comum. Então, por exemplo, um casal que se separa e tem um filho, então tem ali talvez divergência sobre a criação do filho, mas tem um interesse comum, que é o bem-estar do filho, por exemplo. Né? E a partir de você ter divergência, a primeira forma de você buscar resolver uma divergência, controvérsia, conflito, né? Melhor falar, as pessoas não gostam muito da palavra conflito, né? Mas elas estão na nossa vida, eu sempre olho o conflito como algo positivo, né? Que transforma. Mas assim, você tem um conflito, a primeira degrau da escada, eu gosto de falar da escada, né? Seria
as pessoas falarem diretamente e buscar uma solução, elas conversando diretamente, isso seria uma negociação, né? Onde um coloca seus pontos, escuta o outro e busca, então, uma solução para aquela divergência diretamente um com o outro. Por questões, muitas vezes, ou estratégicas, um quer falar para o outro até onde vai naquela negociação, né? Abrir questões financeiras ou planejamento de alguma coisa que eles ainda têm para frente, né? Quando você fala de um contrato, ou por questões emocionais, as pessoas ainda se gostam, por exemplo, estão separando, ou é uma empresa familiar e são irmãos que querem permanecer irmãos, mas estão com alguma discussão sobre a gestão do negócio, não querem mais ser sócios. Enfim, isso pode tornar muito... A emoção ela pode enevoar o nosso racional, né? E a gente passa a ter atitudes não muito racionais, não consegue escutar o outro, não consegue ser criativo também, porque, às vezes, aquelas pessoas elas se relacionam há muito tempo juntas, e aí partem já de alguns pressupostos um sobre o outro, de como age, como faz, aí não conseguem olhar fora da caixa. E aí, quando elas não conseguem, então, negociar por esses motivos estratégicos, emocionais, por hábito, né, que elas já não conseguem olhar outras possibilidades para a situação delas, entra um mediador, que é um terceiro neutro àquela situação, daí que os rabinos são, né, excelentes mediadores, porque eles normalmente conhecem aquela comunidade toda, não vão enviesar para um lado nem para o outro, eles vão auxiliar aquelas pessoas a se comunicarem. O mediador ele é, então, neutro e imparcial, ele não toma um lado está certo, outro lado errado, ou defende né, porque é mais amigo de um ou mais amigo do outro. Então, o mediador ele tem que ser neutro a isso tudo e imparcial sobre a solução, porque cada um sabe o que é melhor para si. Então, só um detalhe sobre o que você falou agora, abrindo um parênteses muito rápido. Mas os dois têm que concordar, pelo menos, em te contratar, né? Sim, aí os dois combinam de ter um mediador. Isso tanto pode estar no contrato já, né? Tem gente que faz contrato societário, já falando que, se tiver um problema, antes de entrar no judiciário, vai buscar mediação. Ou não tem essa cláusula, mas eles buscam a si mesmo porque não querem ir para uma briga judicial. Assim, eles não conseguem mais se entender, mas também não querem brigar. Ou até o advogado recomenda e fala, tenta uma mediação, porque um processo vai demorar, né? Tem processo que chega para mim para mediar que já está há 20 anos, né? A gente sabe como é que é, pode ser até mais do que isso, né? 30. Mas aí, então, eles entram em acordo em contratar um mediador. Mas, às vezes, eles não querem nem se falar ou se encontrar. Então, eu posso fazer, por exemplo, reuniões privadas. Então, eu tenho reunião com um, reunião com o outro, e o que cada um fala para mim é confidencial. Só que, a partir do que eu escuto, eu vou aproximando também as perspectivas e ajudando a buscar soluções. Eu trabalho muito com teoria dos jogos, né? Árvore de decisão, comparação, se for para um processo, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, e mais as questões envolvendo, às vezes, prejuízo familiar, né? Com o filho, com, às vezes, uma empresa, né? De irmãos, que às vezes está a terceira geração, né? É muito comum na terceira geração começar a ter mais conflitos, né? A primeira lá cria um negócio maravilhoso, a segunda já não... A terceira, pronto, às vezes já são 4 primos, 6 primos, aí que fica mais difícil de digerir aquelas olhares todos diferentes, né? Então, o mediador pode ter reuniões separadas com essas pessoas para buscar essas soluções, para ajudá-las a chegar a uma solução. Então, essa é a diferença da negociação e mediação. E ele nunca vai opinar, ele vai trabalhar muito com perguntas, né? Fazer as pessoas refletirem, vai fazer, comparar, né? Como eu falei, processo, custo, o emocional, e assim ele vai auxiliando aquelas pessoas a chegarem a uma solução. Quando não resolve na mediação, aí vai para o processo, que aí é o terceiro, um juiz, que ele vai impor uma solução de acordo com as regras da lei. Então, é isso. Então, a diferença da negociação para a mediação é esse terceiro, que, na verdade, é um auxiliar, é um facilitador da negociação das partes que não conseguem mais negociar de forma direta.
E quando você pensa no chatbot, a gente tem dois pontos aí. Ele traz muita informação e isso nos auxilia na tomada de decisão, porque as pessoas muitas vezes acham que estão certas, né? Normalmente, quando entra no processo, né, cada um acha que está 100%, né? Sobre que vai ganhar, né? E a coisa não é bem assim. A inteligência artificial, ela consegue captar muitos dados, né, de muitos processos ou muitas soluções de outras pessoas, para trazer dados até para eu pensar, nossa, será que vale a pena um processo judicial? Eu tenho ali 60% de perder ou de ganhar. Isso vai me ajudar, vai ser uma ferramenta para me ajudar a ponderar o caminho que eu vou tomar. E o chatbot ele pode já, então, abrir uma negociação fazendo algumas perguntas, né? Inclusive, diminuindo a quantidade de tempo que a gente gasta para chegar naquela pessoa, né? Saber, você é realmente aquela pessoa que está devendo, aquela pessoa que está com processo? Ah, sim, sou eu. Você gostaria de negociar? Sim. Você quer... aí a gente traz as regras também da utilização de dados daquela pessoa. Tanto você pode pedir autorização para usar isso depois judicialmente, mas aí você precisa de uma autorização, ou pode usar aquela negociação e ela se esgotar ali, se não chegar no acordo, você não vai usar posteriormente dentro de um processo. Isso tudo, né, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo é ponderado quando você faz o desenho. Aí isso traz para o... Né, a gente tem a plataforma, o chatbot, mas a gente trabalha com um negócio chamado desenho de sistema de resolução de conflitos, né? Em 2016, a gente trabalhando para várias empresas, em 2016 a gente foi contratado pela Rio 2016 para fazer um projeto, um desenho desse, em função de que a Rio 2016 queria deixar um legado de não ter tantos processos, né? Depois do evento, um evento que envolvia felicidade, jogos, uma proposta, né, de coisas boas, e a gente sabe que depois de todos os grandes eventos tem muito processo para discutir várias coisas, né? Ingressos, produtos que eram licenciados, então a gente fez um desenho para minimizar isso, né? A gente não consegue ainda chegar ao zero de processo, mas minimizou bastante a judicialização pós-evento. E é ali que a gente foi estudar como é que funcionava em outros países, a utilização de tecnologia. Em 2018, a gente trabalhou num projeto grande envolvendo a recuperação judicial de uma empresa de telefonia, daí, né, eu fui parar lá em Israel para ver a tecnologia toda que tinha lá, além de conhecer lá a Tel Aviv University. Então, a gente trabalha fazendo um desenho para cada caso, né? Que aí é onde a gente vai treinar o chatbot, a gente vai ver o grau de complexidade daquela negociação. E aí o chat, ele geralmente também vai trabalhar na negociação menos complexa. Conforme vai aumentando a complexidade, aí entra um ser humano. Mas mesmo quando entra um ser humano, você já cortou, né? Você vê, essa recuperação judicial dessa empresa de telefonia eram 60 mil pessoas para serem chamadas para negociar. Então, você já corta um bom tempo se você consegue chegar na pessoa, explicar o que é negociação, agendar a reunião, falar, enfim, as possibilidades já que existem, aí entra o ser humano ali mais para tirar umas dúvidas, acolher um pouco do emocional quando é necessário. Então, a gente trabalha com esses desenhos, né? E aí, a cada tipo de negociação e de segmento do mercado é que a gente vai... Mas agora eu até diria que o pessoal está buscando mais o ser humano, tá? Depois da pandemia, a gente ainda usa muito para fazer o convite, para explicar o que é a mediação de forma mais simples, né? A gente chegou a fazer muitos videozinhos curtos, né, até educativos, para chamar as pessoas, a nossa hashtag aqui até é o Vem Mediar, né? Vem Mediar que vai ser melhor, mais rápido. E aí, depois da pandemia, a gente fez muito projeto, porque teve muito contrato aí que desalinhou, né? Muitos segmentos de shopping, a gente fez vários, negociação de lojista com shopping, plano de saúde, agência de turismo, que não tinha má fé de ninguém. Né? Então, não tinha má fé, tinha que achar uma solução, buscar uma solução que fosse rápida, eficiente, que não quebrasse nenhum dos lados, porque aí ninguém ia receber nada.
Então, porque tem isso, né? Às vezes a história de escorpião, você parte para a briga, quebra todo mundo, e ninguém recebe nada, não tem mais negócio, não tem nada, né? Então, ali no pós-pandemia, as pessoas se sensibilizaram mais para buscar soluções que fossem boas para os dois lados, em função de, né, foi um evento que se colocou na nossa vida e que muitos contratos e relações se desequilibraram, sem ter tido má fé de ninguém, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem mediação porque acham que o outro lado está de má fé. Ali não tinha gente, sempre tem alguém de má fé em algum momento, né? Mas a maior parte era mesmo impactada ali com o que estava acontecendo na nossa sociedade. Então, ali foi um momento que a gente ganhou bastante tração, no sentido de começar a pegar coisas aqui também em volume, mas aí com uma complexidade maior. Então, o chat ele entrava para fazer esse conflito, explicar as coisas, agendar, e aí derivar para um ser humano que entrava ali dentro, né, do acolhimento e tudo mais. Então, eu espero ter explicado aí. Perfeitamente. Mudando agora então um pouquinho, você falou da questão dos rabinos, né? Realmente é milenar, né? O papel do rabino como mediador. Acho que foram os primeiros mediadores do mundo, né? Da nossa civilização foram os rabinos. Então, o rei Salomão, né? Um exemplo clássico, né? Sem dúvida. Então, falando de rabinos, eu queria... Nós temos um livro favorito, eu e você, né, que é do rabino Newton Ponder, exatamente, O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Então, a gente já entendeu como é que é feito o link, né? Mas você podia explicar para o público em geral, como é que você vê, qual a importância desse livro para o assunto que nós estamos discutindo aqui, da mediação. Eu gosto muito de estudar, como eu falei, né, daí fui parar lá na Natal, e estudei também bastante a história da mediação, cheguei até a escrever um artigo para um livro falando sobre a história, e aí fui buscar onde que começou isso, né? A gente fala tanto da mediação como algo novo, e tem gente que tem um pouco de receio em utilizar, né, a mediação, porque acha que é novo. Na verdade, a gente, como eu falei, né, as pessoas às vezes tem dificuldade de sair da sua zona de conforto e ir para o novo. Eu falo, né, depois de estudar lá a história, falei, não é algo novo, é algo que funciona desde que o mundo é mundo. Na verdade, a gente foi uma roupagem nova, né, e funciona tão bem que passou aí, né, pelos séculos, resolvendo várias questões. Então, os rabinos, os caciques, né, assim, a gente nem sabe onde começou a mediação, mas onde tinha mais de dois em conflito e entrava um terceiro que é sábio, né? Também tem isso, tem que ser alguém que tenha uma certa sabedoria de trabalhar empatia, de conseguir escutar as pessoas, de muita inteligência emocional. Isenção, essa questão da imparcialidade. Então, acaba que eu, né, fui lá nas origens, vi a questão, né, das tribos, né, com os caciques e os rabinos, já lá atrás também fazendo esse trabalho, fazendo até hoje, né? E algumas histórias, né, que o Bonder até fala, várias passagens aqui, né, batem muito com o que a gente fala nas aulas de mediação, no que a gente estuda. Né, ele fala até de uma história lá né, que veio duas pessoas que estavam em conflito para pedir a opinião, né, dele sobre um assunto, né, ou ajudar na resolução do conflito. Ele conversa com um, aí a esposa vem perguntar: o que você acha? Você acha que ele está certo? Ele fala: acho que está certo. Aí vem o outro lado e fala com ele: o que você acha? Eu falei: eu acho que ele está certo. Ele falou: mas como que pode os dois estar certos? Eu falei: você também está certo, não dá para os dois estarem certos. Mas, assim, cada um, dentro da sua perspectiva, vai trazer a sua história e ele vai, né, o imparcial, o mediador, ele vai ter que trabalhar com muitas perguntas com aquelas pessoas e a compreensão de mundo de cada um, porque não tem certo e errado, na verdade, tem o olhar de cada um para aquele conflito, uma história de vida. E aí eu fui parar no livro do Bonder, que fala do segredo judaico de resolução de conflitos, onde ele fala muito do judeu ser um curioso, né, de estar mais para o lado da pergunta do que das respostas. Eu tenho até esse livro aqui todo marcado, né? É marcado em laranja, em amarelo, tem várias passagens aqui
que elas se afinam com o que a gente dá nas aulas, né? Porque eu dou aula de negociação e estudo muito negociação. Então, é um dos pontos super importantes, né? Quando você fala tanto em inovar quanto em negociar, é trabalhar com pergunta, com escuta. Você está sempre saindo, né, dessa sua zona de que você acha que sabe tudo, né, que você conhece o outro, que você tem a solução. Então, ele fala muito da pergunta, desse olhar para o futuro, você não ficar preso no passado. Você tenta compreender o que aconteceu lá, mas você não se mantém preso ao que estava lá, né? Então, a gente pode ter mudança, a gente pode construir coisas diferentes. Esse olhar positivo, que eu achei interessante até hoje na fala de manhã, né, pegando o gancho também da palestra que a gente assistiu, que ele falou de ser um dos povos com maior felicidade, acho que tem a ver também com não ficar preso, né, no que você não vai mudar, né? O que ele fala é que você não muda o passado, você pode tentar compreender, evitar fazer os mesmos erros e fazer a coisa diferente lá para frente, né? Então, O desafio está em não repetir erros antigos e criar erros novos, né? Justamente isso. Isso acontece quando a gente começa a inovar e começa a evoluir, começa a entender, ter, né, novos aprendizados diariamente, né? Então, isso que você está colocando, eu acho que é extremamente rico, né? E aproveitando, você falou que dá aulas, né? Fala um pouquinho disso, porque você aprende com livros, né? Aprende com todo o histórico, né, no dia a dia, aprende na prática, né, e consegue transmitir esse conhecimento. Então, a pergunta que eu ia te fazer é: aonde você dá as aulas, através da própria Mediar, ou é outras escolas também que você atua? E como é que é essa interação com esses alunos, né? Eu imagino que os alunos sejam normalmente, né, ou pelo menos a maioria, da área de direito também. Essas, né? Então, como é que você está vendo essa geração, né, nessa linha da negociação? Então, eu dou aula dentro na Mediária, eu tenho um curso de mediação, né, na empresa, acabou que derivou, né, tantas pessoas falando, perguntando hoje em dia sobre mediação, que aí nós criamos um braço de educação, porque eu dava aula em várias outras instituições, dou inclusive ainda. Eu falei, eu vou tentar criar uma metodologia ou desenvolver a metodologia aqui da empresa, até para ter também mediadores, né, para casar com os projetos que a gente tem na plataforma. Mas, para além disso, eu sou professora convidada em várias faculdades, né? Então, eu dou aula para o pessoal de direito, geralmente da FGV, né? Eu sou convidada para aula de processo, porque faz parte hoje do processo civil. A mediação, antes de ir para o processo, então, você tem a mediação extrajudicial e a judicial, né? Então, acaba que a gente se aproxima muito dos alunos de direito, mas não precisa ser advogado para ser mediador, tá? Já dei aula na PUC, na Mackenzie, no IDP de Brasília, já dei em Viena também, às vezes também acabo sendo convidada para palestrar e dar aula fora, para falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E eu vejo essa geração ela vindo com a cabeça mais aberta no sentido de ter múltiplas soluções para o conflito, né? A Riete falou que a gente na nossa época, né, não tinha esse olhar, não existia arbitragem, que também é um outro método, né? Hoje se fala muito dentro de um conceito moderno, né, assim mais contemporâneo do direito, de você estudar o conflito e pensar qual é o melhor mecanismo para resolver aquele conflito. Daí vem um conceito que a gente chama de tribunal multiportas, que vem lá dos Estados Unidos, e que depois essa resolução 125 aqui, ela meio que traz para o Brasil esse tribunal multiportas, que é a ideia de que quando você chega com um processo dentro do tribunal, um conflito, aquele conflito seria analisado e para encaminhar para a melhor porta, que aí pode ser a negociação, a mediação, a conciliação, que a gente está tentando repaginar a conciliação aqui no Brasil, né, que até o momento não era assim tão bem explorada. Hoje a gente busca promover uma conciliação diferente, né, do que era no passado. E o próprio processo, né, que eu falo, eu sou mediadora, eu sou a favor disso tudo, mas eu tenho meu processo de estimação, então às vezes tem que ir para o processo, né, não depende só da gente. Então tem horas que a gente não consegue fugir. Mas eu vejo os jovens, eles muito empenhados em ter esse conceito das soluções alternativas. Você falou aqui também desse modelo
de tudo que a ONU vem falando, as ODS, né, o profissional do futuro, e aí também se fala do advogado do futuro, né? A faculdade de Oxford, nesse caso, passou lá de Harvard, né, é uma referência quando fala do advogado do futuro. E ele fala, né, o principal professor lá, que é o Susskind, ele fala que o advogado futuro ele precisa saber mapear o conflito, ele tem que ser um bom negociador, ele não pode levar para o cliente dele só a solução do judiciário. E ele tem que ser um profissional com um olhar multidisciplinar, né? Então, entender um pouquinho de economia, né, a questão social, que pode, né, pode ter um impacto naquele conflito na sociedade de uma forma geral, né? Então, a gente tem alguns projetos aí também envolvendo indenizações, né? Casos aí de acidente que foi usado mediação para poder resolver mais rápido, né? O primeiro desenho desse foi feito nos Estados Unidos, mas o Brasil depois foi um dos que fez os melhores desenhos do mundo, né? Então a gente demora um pouquinho, mas quando a gente mete a mão também faz bem feito, né? Então eu vejo hoje o advogado buscando esse olhar assim de ter mais tecnologia, né, junto com o direito, de pensar no acesso à justiça como algo que não precisa ser só a porta do judiciário. Existem outras portas, né, para levar esse... Então, né, eu estava até revendo Suits, eu vi Suits, que é aquele seriado, em 2011, quando eu brinco que eu era advogada, né, e estou revendo agora, e o tempo todo eu vejo que o Harvey, eu não tinha visto, que ele sempre resolvia tudo através do acordo, né? Então, na verdade, você conseguir resolver por acordo é mais eficiente, é melhor para as partes, acaba sendo melhor para o advogado, no sentido que ele consegue rodar mais casos, né? Porque às vezes ele fica preso ali num processo 20 anos, 30 anos, tem 40 anos, né? Infelizmente, a gente, né, tem histórias aí de coisas muito antigas. Então, esse advogado jovem, né, esses profissionais que estão saindo agora das faculdades, eles estão bastante interessados em conhecer todos os métodos para poder orientar o cliente, até porque eu acho que hoje a gente vive numa maior competição, né? Então, vai se diferenciar o advogado que tiver melhores soluções para o seu cliente, com tecnologia tudo, né? Um cliente aqui, ele pode contratar um advogado em São Paulo, sei lá, em Santa Catarina, a competição já não é mais local, né? Então, você oferecer essa melhor solução, criar confiança com o seu cliente, e ele poder te indicar para outras pessoas, eu vejo, não sei se é um sonho, mas assim, eu vejo o pessoal mais ligado nisso, né? Tanto que o Brasil também tem participado de várias competições, tem tido muita competição internacional entre as faculdades, né, de mediação. Tem a competição na França, uma que é de Viena, né, que eu já tive 3 vezes lá como juíza, que os brasileiros estão lá entre os primeiros e segundos lugares sempre, né? Então a gente é bom de negociar. E aí os alunos eles estão ficando mais atentos a isso, sabe? Porque eles também querem participar desses eventos, dessas coisas, né? Interessante. Mas essa questão da mediação está sendo mais disseminada, eu vejo até pelo meu exemplo pessoal. Aqui no condomínio, nós recentemente fizemos a alteração da convenção e nós colocamos como cláusula que os conflitos aqui seriam, primeiramente, a primeira etapa resolvidos por mediação, depois a arbitragem, só, em último caso, a judicialização. E também na CRIABIS nós temos feito isso sistematicamente nos nossos contratos, colocar essa escala, começando sempre com a mediação como primeiro passo na resolução de conflitos. Então, isso eu acho que é uma forma da gente também disseminar e facilitar o trabalho da mediação, colocando nos contratos que sempre a mediação deve ser o primeiro caminho a ser percorrido. Eu acho que a gente tem que tirar também da cabeça essa lenda, né, de que o conflito tem que ser ruim. O conflito ele pode ser muito positivo, dependendo da forma como você lida com ele, né? O conflito ele vem para trazer a transformação. Se não fossem os conflitos, sei lá, o Steve Jobs um dia não teria questionado lá alguma coisa e resolvido criar um iPhone, né? Assim, alguém que estava insatisfeito com alguma coisa e resolveu ir lá fazer diferente, né? E aí questionar o status quo ali, e isso pode ser tanto numa empresa quanto numa família
Se você tem um conflito, é porque alguma coisa não está funcionando bem ali, precisa ser mudada, e aí, através da comunicação, você pode trazer essas transformações, ou até, né, às vezes, romper um relacionamento, mas sem precisar que aquelas pessoas fiquem remoendo, né, aquela... Então, mas pela mediação é muito mais fácil. Agora, se você tem no contrato que primeiro você necessariamente vai para a mediação, já facilita muito o caminho, né? Porque você vai já tentar uma negociação, uma mediação, depois uma arbitragem, eventualmente. E, inclusive, a questão de custos, né? Porque você economiza muito começando com a mediação. E a mediação numa plataforma digital ainda fica mais em conta ainda, né? Aliás, esse é um outro aspecto, né? É importante de inovação, né, que a Mediar 360 está trazendo, que é uma plataforma que torna ainda mais econômica a opção da mediação, certo? E aí a questão até ambiental, né? Agora eu estive lá em Singapura, né? Até também falando que tem a Convenção de Singapura, que está... E eu acabei sendo convidada para falar sobre a mediação aqui no Brasil, e um dos temas também que foi muito discutido lá foi que a mediação feita no ambiente online, quanto que você economiza em termos do meio ambiente, né? De deslocamento, assim, um impacto no meio ambiente também que não pode ser deixado de lado, né? O Mercado Livre, que também promove bastante a busca da solução consensual dentro da própria plataforma, né, que é uma plataforma bastante moderna aí também, foi uma das primeiras empresas aqui também a medir o quanto economiza não só de dinheiro, mas gás carbônico, quanto tem menos impacto no meio ambiente quando você busca resolver aqui na telinha, né? Andréia, nas tuas aulas, né, e até quando você começa a entrar em contato com eventuais clientes, né, que te procuram, ou vice-versa, que técnicas você costuma passar para eles? Quer dizer, que dicas, né, você pode dar? Olha, vamos entrar aqui, né, sejam de um lado ou do outro, ou dos dois lados, né? E a ideia é fazer isso, isso, isso e aquilo para que essa negociação saia, né? Essa mediação saia com resultado assertivo, né? Porque também não adianta entrar com todo mundo uma bomba de cada lado e não vai sair nada. Então, que medidas prévias, né, você tenta passar, né, pelo menos o básico, para que aquela negociação realmente tenha sucesso quando chegar no final? Assim, eu falo bastante da preparação e do planejamento, né? As pessoas elas têm uma tendência a achar que a negociação é intuitiva. A intuição ajuda muito, mas você se preparar melhora muito mais a tua performance dentro de uma negociação. Então, quando eu falo em preparação, é você fazer o dever de casa, de pensar, buscar informações internas, quando você está falando de uma empresa, de forma de solucionar, de como que você chegou naquele ponto daquele conflito, conversar com as equipes internas. Parece simples, não é. Muitas vezes as pessoas chegam despreparadas numa mediação, que às vezes eu dou um questionário antes para elas se prepararem, e às vezes a gente tem surpresa da pessoa não ter achado uma informação, aparece uma informação ali na mesa que era para ter sido, né, a empresa deveria ter visto lá atrás, né? Então, assim, a preparação interna para saber quais foram, como que foram as comunicações anteriores, quais as soluções que são possíveis, o que se quer com aquela negociação. Tá? As pessoas, às vezes, chegam sem saber exatamente o que elas querem. Pensar no que pode ser interessante para o outro lado, porque uma negociação, para ela ter um bom resultado, você chegar a uma boa solução, né, na negociação, que fique de pé, porque às vezes as pessoas negociam o contrato depois não dá certo, porque um dos lados sabota mesmo, porque não está satisfeito com aquele contrato. Então, a boa negociação, a negociação que gera um acordo bom, é aquele que atende os dois lados. Então, é importante se preparar para pensar no meu ponto de vista, descobrir investigar o máximo de informações do meu lado, e pensar, buscar informações do outro lado. Como é que é a característica daquela pessoa que está do outro lado? Se ele é um negociador mais agressivo ou menos agressivo, porque com isso também você vai usar técnicas de comunicação diferentes. Né? Então, você conheceu o estilo do outro lado, você conheceu o seu estilo para você trabalhar ele. Né? Então, se eu sei que eu sou mais agressiva,
e o outro lado não é tão agressivo, eu vou buscar modular, né? Então, a partir do autoconhecimento, você também medir a forma como você se comunica com o outro. Às vezes eu sou uma pessoa mais passiva, mas aquela negociação precisa ser mais agressiva. Então, como é que eu trabalho para estar mais agressivo, mais assertivo, né? Ali e mais no ponto das coisas durante a negociação. Então, a preparação, a busca de informação, de se conhecer, de conhecer o outro lado, pensar em alternativas. E o planejamento. O que é o planejamento? Pegar essas informações e saber como é que você vai usar. Então, você capta o máximo de informação e aí você pensa estrategicamente o que você vai abrir no início, o que você vai deixar um pouquinho para depois, o que você cede, o que você precisa de informação do outro lado que você não tem, que você pode buscar conseguir através da conversa. E é isso que auxilia bastante a uma negociação ser positiva. E aí vai trabalhar muito com perguntas, né? Se preparar para fazer perguntas abertas, né? A gente tem uma tendência a fechar perguntas, usar muito o se, né? O porquê não, né? Porque as pessoas às vezes se engatam ali, isso aqui não pode, por que não pode? Porque às vezes é um hábito de não ser daquela forma, né? E aí você vai pesquisar e realmente não parei para pensar, sei lá, por que não pode ser assim, né? Assim, não existe um motivo para ser desse jeito. E aí você vai abrindo assim o brainstorming, né? Essa busca de soluções alternativas e construídas em conjunto. Mas, assim, muito assim, escutativa, empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro não significa concordar, né? Outra coisa que é importante. Você não precisa concordar, mas você tem que entender o outro, se colocar na posição dele. Então, por exemplo, às vezes eu tive numa negociação um tempo atrás com uma empresa que tinha um conselho fora do Brasil, e para tomar determinadas decisões ele tinha que levar para a alçada de uma cultura lá da Dinamarca. Então, eu falava com o meu cliente, ele tendo que levar para o conselho dele lá na Dinamarca essa sua solução, você acha que ele vai conseguir? Não. Então, quem que a gente pode ajudá-lo a levar para o conselho dele ou, né, passar para uma outra alçada, que talvez não precise ir até o conselho, para evitar que ele tome ou não, porque, né, às vezes acontece alguma coisa ali no meio do caminho daquela negociação. Então, às vezes é uma empresa que está acostumada a negociar com a outra no fio do bigode, né? Muito comum. Aí aquela é comprada por uma empresa fora do Brasil, aí acabou o fio do bigode e muito do que era combinado, já que não estava escrito uma empresa de fora, que não está acostumada com a nossa cultura, que acabou de comprar outra, não tem como ficar no que falou, né? Então, o que a gente pode construir agora de solução dentro dessa nova realidade? Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhando quando a gente pensa em negociação, né? Entender a cultura do outro lado. André, você mencionou empresas, né? Tem um seriado até na Netflix, que eu não vou me lembrar o nome, mas depois eu posso colocar para vocês, que é a disputa judicial em relação ao Google Maps, né? Que tem um grupo de alemães que alega que muito antes dele já tinha criado um modelo exatamente igual ao Google Maps. E aí entrou a justiça para, como não tinha sido tão divulgado, né, porque não tem aquela base toda do Google, entrou na justiça. E aí não vou nem falar, porque eu vou falar muita coisa que eu não devo, o resultado final. Mas é um seriado que vale muito a pena ver, porque é real, com pessoas reais, e aí tem a disputa e tem um lado e outro alegando, e como o mundo corporativo também aplica, né, essa negociação, moderação, ou como é que o tribunal vê esses dois lados, uma disputa bem acirrada, né, como foi esse caso também. Então, é uma dica que eu dou também. E, desculpe, Henriette, mas só aproveitando isso, eu ia te fazer duas perguntas no plural, mas ela, pelo tempo, vai se tornar no singular. Então, vê que você consegue responder rapidamente, se tiver tempo ainda. Qual foi o caso mais complicado, ou um dos casos mais complicados que você já teve, em termos de moderação, né, de mediação? E o outro lado, um caso curioso, que talvez você não imaginasse que fosse chegar naquele acordo ou não, e que aconteceu de fato também. Então, essas duas perguntas aí, meio rapidamente.
A gente é confidencial, assim, né? Mas, assim, geralmente os casos mais complexos são quando envolvem realmente empresa familiar. Hoje a gente trabalha com vários outros segmentos, mas quando mistura a relação familiar, né? E aí as pessoas jogam para dentro da empresa as frustrações ou, enfim, as questões mal resolvidas da família, acaba sendo os mais assim emblemáticos, né? E o mediador muitas vezes ele leva assim, como é o nosso propósito mudar a dinâmica, a gente fica torcendo muito para que aquelas pessoas resolvam de uma forma positiva, né? Então eu já tive um caso que era de um casal que separou, né, o casamento, e eles eram sócios na empresa, e aí foi assim um desafio ali trazê-los, né, para o olhar de que se não tivesse mais empresa, nenhum dos dois, né, iriam ter mais a remuneração, e o filho, né, que era, enfim, toda a estrutura familiar era sustentada pela empresa, que ele já estava tendo uma disputa judicial, e aquilo ali foi minando já a empresa, né? Era uma rede de lojas grande, já foi tendo que fechar algumas lojas. E aí nós conseguimos construir, né? Nós, assim, eu falo que eu pensei em equipe aqui, uma solução que um saiu e o outro ficou, enfim, e pôde preservar ali a marca, e chegou numa solução que foi interessante para eles. Agora, o mais curioso foi eu quando comecei na mediação, fazia muita, até hoje eu faço bastante coisa voluntária. E teve uma época que eu resolvi me voluntariar para fazer o que é JEC criminal, que é pequenas causas de crime, que assim é briga de vizinho, mas é aquela briga, né, que um vai lá, arranha o carro do outro, sei lá, quebra a porta, xinga, né, aquelas coisas assim que não chega a ser algo de um crime de muita periculosidade, vamos dizer. Então dá para trabalhar ali na conversa entre eles, até para não escalar, né? Porque a gente fala da escalada do conflito, porque geralmente também começa com essas coisas pequenas, e quando você vê, né, enfim, chega em situações aí mais complicadas, né? E aí teve um caso que desses, né, na época do JEC, que eu comento, que eu achei muito interessante, assim, que foi curioso, porque entrou uma senhora e um rapaz mais jovem, bem alto, ela uma senhora assim mais franzina, e a gente geralmente tem os preconceitos, né? Eu falei, poxa, esse rapaz, né, fez alguma coisa com essa senhora. E, na verdade, a senhora que tinha agredido ele por causa de uma briga, por causa de um jardim que eles tinham em comum. E aí o juiz, muito sabiamente, enviou para mediação, porque ela tinha vendido a casa para esse rapaz, a metade da casa. Então, eles dividiram a casa e eles tinham que conviver, e aí tinha uma série de conflitos o tempo todo, porque tinham idades diferentes, estilos de vida diferentes, né? Ele gostava de festa, de barulho, de dança, tinha uma serraria dentro da casa. E ela era uma senhora assim, muito tranquila, que eu nem imaginava que ela poderia ter acabado, né, agredindo ele, indo parar, né, no processo judicial. E aí foram 6 meses criando regras de convivências entre eles. A vizinhança toda estava envolvida, né? A gente acabou tendo que chamar outros vizinhos, porque virou meio que um Flamengo e Vasco, né? Trazendo assim, né? Porque assim, tinha o pessoal que era a favor dela, o pessoal que tomou as dores para o lado dele, né? Porque o conflito ele vai criando uma rede, né? A gente na mediação tem isso, pode trabalhar o que a gente chama de rede de pertinência, o que não consegue no processo, né? Então, outras pessoas que estão ali insuflando o conflito ou que podem também ajudar a amenizar. E foram alguns meses trabalhando, criando regras. Eles no começo não se falavam, então tinha que botar post-it um na porta do outro para se comunicar. E no final, eles saíram lá, um dando a mão para o outro, assim, e mudou lá a dinâmica, né? Depois de um tempo, a gente entrou em contato para saber como é que estavam as coisas, e eles conseguiram ter regras lá de convivência, um entender, né, a posição do outro, se colocar no lugar do outro, o que é que incomodava, né, se comunicar melhor.
E esse foi curioso, porque foi um dos momentos que eu falei, gente, como que a gente tem preconceito que eu digo dentro do coração da gente, né, de olhar uma situação e já achar, você criar um julgamento mesmo, né? Isso foi lá atrás. De lá para cá eu aprendi muito a me despir de julgamentos. Cada dia mais eu falo, eu sei que eu não sei nada. Bom, o papo está ótimo, mas já ultrapassamos o período. Foi uma delícia de conversa. E, em nome da Câmara Brasil-Israel, quero agradecer muito a Andréia e ao Mauro. E teve uma pergunta aqui da Carminha, mas eu acho que você acabou... ela perguntou sobre as características mais importantes do mediador, mas você falou, acabou que nas suas respostas você acabou mencionando essas qualidades, né? E, então, eu passo para você para se despedir, Andréia, e depois ao Mauro, e encerramos por aqui, já convidando o pessoal para a próxima, daqui a um mês, teremos no Orgulho Empresarial número 21. Obrigada, gente, pelo convite. Tá? Muito feliz. Não, agradecer realmente. Passou voando, né? Agradecer, André, a tua espontaneidade, André, e o teu propósito, né? Porque na hora que você se transforma, né? Isso agrega muito valor, né? À tua vida pessoal também, né? Porque você está trazendo o profissional para o pessoal e aí o propósito vem junto, né? É tão bacana, né? Esse movimento que você fez, né? E você vai se engrandecendo como pessoa, né? O autoconhecimento, o poder de negociação, a capacidade de comunicação, a percepção de que muitas vezes essa negociação, essa mediação, né, pode ser feita também do ponto de vista pessoal, de maneira muito mais tranquila, do ponto de vista familiar, né? Internamente, né? Você mesmo com a tua própria família, muitas vezes, né? Atuando nisso também. Tudo isso, né? São impactos que a gente tem no nosso dia a dia, e isso é refletido no teu sorriso, né? Na forma como você trabalha hoje, né? No resultado que você transmite, né? E a gente vê essa tua felicidade no trabalho, isso é fantástico. Então, super parabéns, Andréia, por esse movimento, né? Essa reinvenção profissional, né? E eu aplaudo realmente de pé essa tua mudança e torço para que cada vez você tenha muito mais e mais sucesso. Obrigada, agradeço. Só complementando aí para a Carminha, uma característica importante que também aqui é a fé. O mediador ele sempre vai acreditar que ele vai transformar, ele não pode deixar de ter fé de que vai mudar a dinâmica. Excelente. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, até.